Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus, estamos iniciando a nossa live, pessoal. Graças a Deus. Chegando aí o final do ano e nós estamos iniciando aí a nossa live, a live do Pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Você vai comigo aí até quase próximo das 20 horas, pois nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. E temos certeza que Deus vai falar na vida de vocês de uma forma tremenda. Amém, Jesus? Quero agradecer a Deus já pela vida da Raimara Xavier, também pela vida do Mateus, da Isabela Navarro, da Franciele Lambertini, glória a Deus, Ronaldo do Rio de Janeiro. Olha aí, já está falando onde que é, hein, queridos? Nós temos aqui uma chamadinha específica para você que entra para falar de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado, amém? Ronaldo do Rio de Janeiro, da Rádio NAC, glória a Deus, Deus abençoe, Ronaldo, Deus abençoe, viu? A Top Model também acabou de chegar, dizendo a sua live é legal, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Eliseu Paixão, glória a Deus, mais alguém aqui, o Leonardo Gonçalves, não sei se é o cantor lá, né, o oficial, mas tá aqui conosco, Leonardo Gonçalves, Deus abençoe. Domingos Milhomens, Deus abençoe, Domingos. Cristiane, também não sei se ele é parente da nossa apóstola lá, né, a Milhomes, mas Deus abençoe sua vida. Cristiane, Marcos 137, Mauro Arias, Maria Penha, Deus abençoe. Quem mais? Marinalva Vieira, Malu, Deus abençoe a todos. Pessoal, tá um calor aqui tremendo. Glória a Deus, está chovendo bastante aqui em Campinas. A nossa chácara está agradecendo ao Senhor todo dia, porque as plantas estão crescendo maravilhosamente. Deus abençoe a todos, louvado seja o nome do Senhor. Josineide Braz Rosa, Deus abençoe. Sávio Costa, Carlos Eduardo Mendes, Nilvânia Silva, Neuza, glória a Deus. Simone Alves, sejam bem-vindos e bem-vindas. Glória a Deus, que nessa noite o Senhor possa falar profundamente no seu coração. E se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve agora, rápido, corre lá, amém? Vitor Santos, Deus abençoe Vitor Santos. Jonathan Monteiro, que mais? Herdeira de Cristo, glória a Jesus, sejam bem-vindos, pessoal. Estamos chegando ao final do ano aí, nós não temos aí assim uma ideia se a gente vai sair ainda daqui de Campinas, mas por enquanto as lives continuam, tá bom? A Miriam tá dizendo, não, Miriam Piri Alves, Deus abençoe, Miriam, glória a Deus. Essa camisa aqui complica um pouco de leitura, amados. Carlos Barbosa, seja bem-vindo. Adailton Souza, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizendo para mim de onde vocês estão nos assistindo, pessoal. Também aqui temos a Viviane Dias, o Frank, Deus abençoe Frank, a Dailton Souza, o Júnior Miguel Galpa, tá tudo junto, misturado a letra ali, fica difícil para ler. Deus abençoe, Júnior. A Dailton Souza tá dizendo, ore por mim, vamos orar,
Glória a Deus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Adailton Souza. Pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho, que o Senhor possa entrar com providência, trazendo cura, milagre, libertação. Ó Deus, em nome do Senhor, nós colocamos ele em tuas mãos e profetizamos nesta noite a bênção do Senhor sobre a vida dele e declaramos uma unção de conquista sobre a sua vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos a bênção e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Adailton Souza. Glória a Deus. O Carlos Barbosa está dizendo que é do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Carlos. Vai lá, se inscreve se não é inscrito. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Qual é a cidade do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo que você mora? Amém, Jesus. Eu estou afastado da... Não, aí não. Adailton Souza está dizendo: eu estou afastado da presença. Então hoje é noite de você voltar, tá bom? Nós estamos com uma série aí que a salvação de Deus é para todos, na quarta e na sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a nossa live da célula, que nós passamos toda segunda-feira, mas eu estou tratando essa questão aí da volta para a presença do Pai. Então hoje é a tua noite, hoje é a noite de você voltar. Se você sentir tocado no seu coração e quiser fazer a oração da reconciliação, eu estou aqui para fazer com você, tá bom? Deixa Deus tocar no seu coração e na medida em que você sentir que Deus realmente está falando contigo fortemente para a tua volta, porque eu tenho certeza que Deus quer que você volte agora, mas vai depender da sua decisão. Então, se você por acaso sentir que o momento é agora, eu paro tudo e nós vamos fazer a oração de reconciliação e Deus vai te trazer de volta para a presença dele, amém? R.R. Alves acabou de chegar, Deus abençoe. Cristiane, Deus abençoe, seja bem-vindo. Carlos Barbosa, nós estamos orando por você, tá esperando a tua decisão, porque eu quero fazer essa oração de reconciliação hoje. Edilson Alves de Souza, seja bem-vindo, Deus abençoe. Glória a Deus. Francisco Augusto, fala para mim de onde vocês estão me assistindo, de onde vocês estão participando comigo dessa live, qual é a cidade, qual é o estado. E se não é inscrito, vai lá e se inscreve. Se já é inscrito, manda para todo mundo o link aí dessa live para que outras pessoas venham estar conosco. Amém? O Paul está dizendo: nossa, que legal. Obrigado, Paul. Deus abençoe sua vida. A professora Jana acabou de chegar. Seja bem-vindo, professora Jana. Deus abençoe sua vida. Edson Roberto Prado, Naná acabou de chegar. Deus abençoe, Naná. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Amém? Glória a Jesus. José Pedrosa acabou de chegar também. Estou feliz com a presença de cada um de vocês, viu, pessoal? Elvis Pache, Rosalino José, Neuza Souza, vai chegando todo mundo. Odonildo Rodrigues, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Nailan, Esther, glória a Jesus. Joedson Rocha, Paulo Pires, glória a Jesus. Vai chegando, vai descrevendo de onde vocês estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo, amém? Então fica conosco aí, porque Deus vai falar com você, amém, Jesus? Queridos, então encerrando as nossas apresentações, vamos entrar na palavra do Senhor desta noite e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? O tema de hoje é 3 atitudes para viver uma virada de chave. Talvez você está vivendo uma vida, como já foi dito aí, de pessoas que estão afastadas da presença do Senhor e você precisa voltar, isso não tenha dúvida, tá? Você precisa reconciliar com Deus para que você possa ter uma vida de paz, de alegria no Espírito Santo, para que você venha viver uma vida tranquila, sossegada, não no sentido humano, físico, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, então nessa terra não espera muita coisa deste mundo, mas a pessoa bendita de Cristo pode esperar toda a paz que você precisa, pode esperar todo o milagre que você precisa, e no final a vida eterna, como diz ele. Amém? Então nós vamos entrar no texto aqui sagrado de hoje, que está escrito em Isaías, que o tema de hoje é 3 atitudes para viver uma virada de chave. E Isaías 43:18 diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus dizendo que vai trazer uma saída para a sua vida. Uma saída, uma mudança de história. É isso que Deus está dizendo aqui em Isaías. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Na sua opinião, qual é a atitude indispensável para vivermos uma verdadeira virada de chave? Existem momentos em que Deus deseja nos conduzir a uma nova estação, mas essa mudança só acontece quando tomamos atitudes que alinham o nosso coração à vontade dele. Não há como Deus fazer algo em nós se nós não estivermos dispostos a uma mudança. Não há como Deus virar a chave para o sucesso da nossa caminhada se nós não estivermos dispostos a realmente a ser transformado, a ser mudado por ele. Amém, Jesus? Então é importante nessa noite nós entendemos isso, ok? Mas essa mudança só acontece quando tomamos atitude que alinha o nosso coração à vontade dele. Em Isaías 43, 18, 19, o Senhor ordena: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. Isso mostra que a virada de chave não é apenas um ato de Deus, mas também uma resposta humana. Muitas vezes você está aí vivendo uma vida totalmente fora da vontade, totalmente fora do projeto, do propósito de Deus, e Deus está dizendo para mim e para você: eu quero mudar a sua história. E acabou de chegar aqui o meu discípulo, o Isael Alves, que nunca falta das lives aqui. Estou muito feliz. Desde quando eu comecei aqui, que o Isael ficou sabendo que eu estava na live, ele começou a me assistir. Ele era um membro da nossa igreja, ele nunca deixou de participar. Parabéns, ô Isael, pela sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, a sua casa, a sua família, e que todas as ministrações que nós temos ministrado aqui possam te ajudar a crescer cada vez mais na caminhada cristã. Deus abençoe, viu, querido? Glória a Deus. Então Deus está dizendo isso, que faça uma coisa nova. Isso mostra que a virada de chave não é apenas um ato de Deus, mas também uma resposta humana. Já o Salmo 37,5 nos lembra: entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, Deus realiza, mas nós precisamos nos posicionar. A Gileade Moura está dizendo: a paz, estou bem desanimada. Fica na live e hoje você vai virar a chave, ô Gileade Moura. Hoje você vai virar a chave e você vai voltar a ter uma comunhão com Deus mais intensiva. Porque é essa a vontade de Deus. Deus quer que você volte a buscá-lo como você buscava antes. Lembra que Jesus diz para a igreja de Éfesos, lá em Apocalipse? Ele diz: lembra-te, né, volta ao primeiro amor. É isso que ele diz para a igreja de Éfeso. Então há uma chamada dos céus para nós, para voltarmos a buscar a presença de Deus novamente, a fazer o que nós fazíamos antes na presença do Senhor, que era orar, que era ler a palavra, que era realmente clamar, que era crer que Deus realmente é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. É isso que diz a Bíblia, e é nisso que nós devemos crer. Por isso que todo desânimo vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, e Deus vai virar uma chave na sua história. Amém, Jesus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ou seja, Deus realiza, mas nós precisamos nos posicionar. A virada de chave não é um evento automático, é um processo espiritual iniciado por Deus e ativado pela obediência. Nesta noite nós vamos aprender junto 3 atitudes fundamentais para vivermos uma verdadeira virada de chave na vida espiritual e nas demais áreas das nossas vidas. É claro que nós precisamos, alguns precisam de uma virada de chave na área econômica, financeira, outros precisam de uma virada de chave na saúde, outros precisam de uma virada de chave nos relacionamentos, outros precisam de virada de chave na vida espiritual. Enfim, em alguma área da tua vida você carece que Deus vire uma chave e traga uma mudança radical. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. 3 atitudes para você para ter uma virada de chave. A primeira atitude é: deixe o passado para trás. A Gileade está dizendo: eu tento buscar, mas estou sem força. Geralmente é assim que funciona mesmo. Quando nós paramos de buscar a Deus, as nossas forças são minadas pelo mal, pelas trevas, e aí com o tempo vai passando, a pessoa vai perdendo o desejo da presença, o desejo de buscar o Senhor. E às vezes o inimigo diz na nossa mente que não adianta você clamar porque Deus não vai ouvir. Você precisa entender que isso foi dito também para o cego de Jericó, que estava à beira do caminho. E como a parábola da semeadura diz que o bom semeador lançou a semente à beira do caminho, quando Jesus passa, ele começa a gritar e dizer para Jesus que ele quer ver, que ele quer para Jesus ter misericórdia dele. Então o que acontece? Jesus vem e diz para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: eu quero ver. E Jesus então diz para ele: então veja. E a partir dali ele começou a ver e ele entrou no caminho. Então, quando nós estamos à beira do caminho, as pessoas elas vão tentar sufocar, o inimigo vai tentar sufocar, o sistema vai tentar sufocar, a nossa incredulidade vai tentar sufocar. Para quê? Para que você não se aproxime mais do Senhor.
Mas nessa noite, vira a sua chave. O Senhor está aqui hoje, Ele está aqui hoje através da minha vida, falando na minha boca para você, dizendo para você que Ele te ama e Ele quer você na presença dEle. E por mais que você não tenha força, é importante que você entenda que se você buscar, a força virá. Amém? Porque a nossa força vem de Deus. É isso que está escrito em Isaías. Faz forte ao cansado e revigora a força daquele que não tem nenhum vigor. É Isaías 40. Deus deixa claro isso, tá bom? Então vamos buscar o Senhor, porque Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te revigorar, Ele vai te colocar de pé novamente. Mas você precisa tomar um posicionamento hoje. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para ter uma virada de chave é: deixe o passado para trás. Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deixa as coisas velhas para trás, deixa as coisas antigas para trás. Paulo em Filipenses 3:3 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para viver algo novo é necessário encerrar ciclos antigos. Você precisa quebrar os laços com o seu passado de derrota, seu passado de dor, seu passado de sofrimento, seu passado de angústia. Eu tenho dito sempre que o inimigo, ele é perito em criar em nossas almas traumas para nos paralisar, para não permitir que nós venhamos caminhar e receber o novo de Deus. Mas nessa noite, rompa com o seu passado. Deixa o seu passado no passado, deixa o seu passado para trás e vamos avançar para aquelas coisas que estão adiante de nós, que é o Evangelho, que é a palavra do Senhor. Então, precisamos encerrar ciclos antigos. Em Isaías 43:18, Deus ordena que nós não nos prendamos ao passado, pois aquilo que já passou não pode definir o que Ele ainda vai fazer. Olha o Sandro Santos chegando aí. Deus abençoe sua vida, Sandro. É importante você entender que o que aconteceu até agora ele pode definir o seu futuro, se você acreditar que o passado vai continuar exercendo autoridade e força sobre a sua vida, mas também, se você tomar posse da palavra, o passado não vai definir o teu futuro. Porque a palavra de Deus deixa claro para nós, é uma mudança que Deus quer fazer. Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar a tua vida financeira, Deus quer mudar a tua vida espiritual, Deus quer mudar a tua vida emocional, conjugal, relacional. Deus quer entrar em todas as áreas da nossa vida. E para isso nós precisamos encerrar ciclos antigos. Se você ficar preso ao seu passado, você não vai prosperar. Você não vai chegar aonde Deus tem para você chegar. Por isso que nós estamos falando hoje sobre 3 atitudes para uma virada de chave. 2026 está chegando aí. No início de ano é muito comum as pessoas fazerem um monte de projetos, dizer assim: não, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de prostituir, agora eu vou para a igreja, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou fazer isso. Quando as coisas começam a apertar, elas simplesmente cedem. Aprenda a dizer não para o mal. Aprenda a dizer não para o pecado. As tentações, elas vão bater na porta do nosso coração todos os dias, todos os momentos. Mas você que quer viver o novo de Deus, precisa aprender a dizer não para o pecado, a dizer não para o mal. Isso se chama posicionamento no reino. Deus quer e exige isso de nós. Se nós queremos que Deus faça algo grande e poderoso, nós precisamos fechar ciclos de coisas antigas na nossa vida. Você não poderá continuar com rancor no teu coração, com mágoa, com falta de perdão. Você não pode. Porque senão Deus não vai fazer o que Ele quer fazer. Ele não tem como fazer o que Ele quer fazer. Porque para Deus fazer o que Ele quer fazer, nós precisamos obedecer à ordem dEle. Amém, Jesus? Então deixa o teu passado para trás. Porque é isso que a palavra do Senhor diz. Amém, Jesus? Pois aquilo que já passou não pode definir o que Ele ainda quer fazer. Paulo reforça esse princípio ao dizer que se esquece das coisas que para trás ficam e avançam para as que estão diante. Muitas pessoas não vivem uma virada de chave porque permanece presa a lembranças, feridas, culpas ou até conquistas de ontem. Mas Deus só abre portas para quem decide fechar as que já não fazem parte do seu propósito ou do seu futuro. A mudança começa no coração. Primeiro você deixa o passado, aí depois Deus revelará o futuro. Se você estiver agarrado ao passado, se você estiver agarrado aos traumas,
se você tiver agarrado à falta de perdão, a rancor, a vingança, se você tiver apegado às conquistas antigas, aquilo que Deus fez no passado, lembra que essa era a colocação de Gideão, quando ele foi ali, quando ele estava conversando com o anjo disse para ele sobre as maravilhas, e ele chega para o anjo e diz, mas o que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? A lembrança que ele tinha da ação de Deus era somente a que os pais haviam dito. Eles não tinham experiência real com Deus. Mas aí o anjo diz para ele qual foi a razão pela qual as pessoas perderam ali a ação de Deus na vida delas. E diz que se ele tomasse atitude, quebrasse os altares do inimigo e se colocasse em aliança com Deus, Deus ia restaurar e Deus ia voltar a se apresentar na nação. E ele então começa a dar os passos em obediência até ele ir para a guerra e ver o agir de Deus. Porque numa guerra onde ele tinha 22 mil pessoas, no final ele vai apenas com 300 homens. E com 300 homens, Deus deixa claro e diz para ele, você vai com 300, para não dizer que Israel conquistou essa guerra com a força do seu braço. Você vai ver o meu agir, sou eu que vou dar vitória para Israel. E debaixo dessa obediência, aquele homem que só vivia de lembranças, colheu um grande milagre da parte de Deus, uma grande vitória. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Está na hora de você deixar as coisas passadas, as coisas antigas para trás e começar a buscar a Deus com intensidade para viver algo novo. Porque Deus tem algo novo para a tua vida. Amém, Jesus? A Gileade Moura está deixando, me deixa, deixa eu ver o que ela disse aqui. Quando eu me lembro do meu passado, me deixa muito triste, pastor. Mas é claro, Gileade, todo mundo, todos nós, se nós olharmos, se nós ficarmos olhando para o passado, nós vamos ficar paralisados. Porque muitas coisas ruins aconteceram na nossa vida. Você acha que só foi na sua vida que aconteceu? Na minha vida também aconteceu um monte de coisas ruins. Por isso que o grande desafio hoje para virada de chave é você não ficar olhando para o passado e fechar o ciclo do passado. Encerrar. Se tiver que perdoar alguém, perdoa. Entendeu? Se tiver que retratar com alguém, pedir perdão para alguém, peça. Se você cometeu algum delito, vai lá e tenta consertar. É isso que a Bíblia deixa claro para nós. Fecha o ciclo com o seu passado. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida daqui para frente é algo sobrenatural. Só que Deus não vai poder realizar isso se você ficar olhando para trás. Jesus Cristo lembra da mulher de Ló, quando a mulher de Ló sai de Sodoma, e ele diz assim, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. É a única pessoa que Jesus mostra, pede para a gente lembrar dela. Em todo ali Jesus, na pregação de Jesus, você nunca vai ver Jesus falando para lembrar de alguém, entendeu? Mas ele manda lembrar da mulher de Ló. Por quê? Porque ela ficou olhando para trás, e porque ela olhou para trás, ela ficou paralisada. Ela perdeu a bênção. Então, começa a olhar para frente. Amém? Perdoa quem te magoou. Vai atrás, conserta com essa pessoa. Fecha esse ciclo de vingança. Hoje o que tem de pessoas... Eu vi aqui, eu estava vendo um testemunho esses dias atrás, na internet, de uma mãe de santo que matou 15 pessoas porque mataram o filho dela, mataram o neto dela. E todo mundo que assistiu ali, falando, é isso mesmo, tá certo, é justiça, não sei o quê. Vocês estão entendendo o nível que tá as pessoas hoje? As pessoas batem palma para quem tentam fazer justiça com as próprias mãos. Quando, na verdade, nós precisamos encerrar o ciclo com essas pessoas. Eu também vi um testemunho de um rapaz lá nos Estados Unidos, onde uma policial matou o irmão dele ali, equivocada. E ela foi para o tribunal, foi julgada. E lá no julgamento ela recebeu, parece que 30 anos de prisão. E ele disse ali que ele havia perdoado ela. Foi lá, abraçou a mulher, falou, vou dar um abraço em você. Foi um negócio assim extraordinário. Então, nós precisamos fechar os ciclos do passado. E pela palavra, não é pela mente do homem, nem pelo que os demônios estão ensinando. Mas é pelo que a palavra de Deus ensina. Se você quer prosperar, se você quer que Deus faça algo grande na sua vida, temos que virar essa chave. O passado não pode te controlar. Não pode te controlar, não pode controlar a tua alma, não pode controlar determinar o que você vai fazer, não pode. Você não pode tomar decisão por conta do seu passado. Tá entendendo?
Seu passado não pode, os traumas, as tristezas, a angústia do passado não pode fazer tomar decisões aqui. Porque tenha dúvida que se você tomar alguma decisão por conta de algum trauma, de algum problema do passado, você só vai ampliar a sua dor. Você só vai ampliar a sua derrota. Mas nessa noite, é noite de virada de chave. Amém, Jesus? Então toma posse disso nesta noite. Porque é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Então, primeira atitude nossa é deixar o passado lá atrás. Deixa para lá. Perdoa, ame, quebra o ciclo de vingança, peça perdão para Deus, manda Deus arrancar os traumas da tua alma, do teu coração e vamos avançar. Vamos avançar porque o que Deus tem para frente é muito maior do que você perdeu lá atrás. Amém, Jesus? Segunda atitude que nós temos que ter para que haja uma virada de chave na nossa vida. Confie no processo de Deus. Confie no que Deus está fazendo na sua vida. Deus sabe o que faz. Eu sei, querido, que no meio do processo, dessa virada de chave, a gente sofre muito. Tá? Uns dizem eu estou no deserto, outros dizem eu estou na cova dos leões, outros dizem eu estou na fornalha de fogo aquecida 7 vezes, outros dizem Deus me desamparou, né? Outros fazem a oração de Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Muitos têm sido as orações diante de Deus quando nós estamos ali naquele aperto que a gente parece que Deus não está conosco, parece que Deus não está fazendo nada a nosso favor. Mas a segunda atitude para a virada de chave é confie no processo. Quem está no controle, quem está no comando sabe o que faz. Nós não sabemos aonde ele vai nos levar, o que ele vai fazer. Mas ele sabe, confia. A Bíblia diz em Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele tudo fará. O mais ele fará. O que precisar ser feito, ele vai fazer. Quando menos perceber, a bênção já chegou na sua mão, na sua vida. Amém? Então confia no processo, confia no Deus que está coordenando, que está ajustando, que está trabalhando a tua vida, que está arrancando as coisas ruins, os carrapichos. O Deus que está arrancando de você toda maldade. Querido, nós somos maus. Você sabia que você é mau? Você sabia que os homens são maus? Sem Deus, nós não somos nada. Então Deus precisa tratar a tua alma, Deus precisa tratar a minha alma, Deus precisa tratar o nosso coração todos os dias. E é por isso que o processo ele é profundo. O processo ele é intenso. O processo ele dói demais. Porque Deus quer mudar a nossa mente, Deus quer mudar o nosso coração, Deus quer mudar os nossos olhos. A Bíblia diz que os olhos é a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em trevas, e profundas trevas, diz a Bíblia. Por isso, permita o processo para Deus. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus conduzir a sua história. Descansa. Confia e descansa. Amém, Jesus? Provérbios 3, 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É ele que vai alinhar o seu caminho. É ele que vai alinhar a tua rota. É o GPS celestial que vai determinar para onde você vai. Tá? Foi isso que ele falou para Pedro. Que Pedro seria como o vento. Quer dizer, quem sopra o vento? É o Espírito Santo. Quem sopra o vento é Deus. E é Deus que vai levar para lá e para cá. Entendeu? Então é isso que nós precisamos entender nesta noite. Confia no Deus que você serve. E o processo para essa grande virada de chave está na mão de Deus. E é Ele que vai conduzir esse negócio. E quando você menos perceber, você vai entender o que Ele está fazendo. E por enquanto você não entende, obedeça. Só obedeça. Existe um monte de coisas no mundo que a gente não entende, mas a gente obedece. Ele não entende a razão. Por que disso? Por que... Mas se é lei, você obedece. Você não fica questionando. Mas por que é assim? Por que é desse jeito? Por que não é desse jeito? Por que não é do outro jeito? Por que tem que ser desse jeito? Não, você simplesmente obedece. Tá entendendo? Quando se trata do reino de Deus, a gente quer questionar.
E porque a gente quer questionar, a gente passa a ser um incrédulo, porque a gente desacredita naquele que está comandando o processo. O Deus que nós servimos sabe o que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Amém, Jesus? E a nossa virada de chave, ela precisa de um processo. E esse processo, quem está no controle dele é o nosso Deus. Então confia, somente confia. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Amém? A virada de chave não ocorre porque você entende tudo, mas porque você confia em Deus. Mesmo quando não entende nada. O Salmo 37,5 garante que quando entregamos e confiamos, Deus age. Já o Provérbios 3,5,6 nos orienta a não confiarmos nos nossos próprios entendimentos, mas reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. A confiança é o elo entre o que Deus prometeu e o que Ele vai realizar. A vírgula entre entregar e Ele tudo fará chama-se fé. Muitas mudanças não acontecem por falta de confiança, não por falta de capacidade divina. Não é Deus que falha em agir nas nossas vidas, é nós que falhamos em confiar nele. Quem confia permanece, quem confia não volta atrás. E essa postura que abre o caminho para Deus mover de forma sobrenatural. Então hoje a tua postura é, mas o que eu devo fazer? É confiar, querido. É confiar naquele que está dirigindo a tua vida e que está te levando você para algo poderoso. Confia nele e descansa, fica tranquilo. Jesus estava no barco e a Bíblia diz que o vento açoitava o barco para lá e para cá. Só que a Bíblia diz que ele estava dormindo na proa do barco. Quando os discípulos se vê numa situação apertada, eles gritam e vão acordar Jesus, dizendo: mestre, mestre, não te dê que perecemos, mestre. E Jesus levanta, dá ordem para o vento, dá ordem para o mar. Aquieta-te, acalma-te. E a Bíblia diz que ele fez grande bonança. E os discípulos olham e dizem: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus diz: homens de pouca fé, por que duvidastes? Então você precisa entender que quando nós que estamos servindo ao Senhor, estamos num processo de vendavais, de guerra, de crises, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está no controle desse processo. Que nada vai acontecer fora da gestão dEle. Amém? E a pergunta que eu faço para você hoje é, na sua opinião, o que Deus mais trabalha em nossas vidas durante o processo até o milagre acontecer? Eu creio que Deus trabalha na ansiedade, Deus trabalha na falta de paciência. Nós somos muito impacientes. Nós achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas para nós e tem que ser para ontem. Não é à toa que hoje a maioria dos evangelhos que são pregados são evangelhos triunfalistas, de que pessoas têm que, se Deus não te der isso, Deus não te der aquilo, então por que você não tem fé? Ou então porque Deus não é Deus na sua vida? Enfim, são situações tão, esquisitas, estranhas que as pessoas colocam, que vai contra o que está escrito na palavra de Deus. Você precisa entender que Deus não trabalha com massa. Deus trabalha com cada um de nós individual. E cada um tem um processo. E Deus respeita o processo de cada um. E Ele vai trabalhar nos ensinando a sua palavra todos os dias. Por isso que o que aconteceu com um pode não acontecer com o outro. Porque depende muito do histórico, de como Deus está trabalhando no coração daquele. E nós precisamos entender isso. Porque isso é que é a beleza do Evangelho, é saber que Deus não te trata como todos. Não, Ele trata você de uma forma individual, específica. Ele senta para te ouvir, Ele conversa com você. Deus não é tipo a visão comunista, né, que todo mundo tem direito. Não, metade, tem que dividir com todo. Não, Deus não é assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com cada pessoa individualmente. Por isso que se você entrega a tua oferta e o teu coração está em Deus, você vai receber a tua bênção. Se você entrega a tua oferta e o coração não está em Deus, Deus vai chamar a sua atenção. Foi assim que Deus fez entre Caim e Abel. Então Deus trabalha com pessoas individualmente. Por isso, querido, que o que você precisa entender nessa noite, que você precisa confiar no processo de Deus. Eu confio no processo de Deus em relação à minha vida. Eu posso estar passando a crise que eu estiver passando. Eu tenho certeza que o Deus, Elizabeth Evangelista, glória a Deus, Betinha, Deus abençoe sua vida, valor. Eu tenho certeza do mover de Deus na minha vida e como Deus está trabalhando na minha vida. Por isso que por mais que aconteça coisas ruins, eu entendo que se houve uma permissão, é porque há uma necessidade de tratamento comigo. Então eu simplesmente vou chorar na presença do Senhor e dizer: Deus, me dá força,
me dê graça, me ajuda e vamos que vamos. Mas eu nunca vou reclamar que isso Deus que é o culpado, de jeito nenhum. Porque Deus sabe o que faz. Em todo tempo, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Deus está sempre certo. Nós é que muitas vezes falhamos por não obedecer a sua voz. Então nessa noite, toma posse, creia no processo de Deus na sua vida, naquilo que Deus está fazendo. Ele vai te abençoar. Deus abençoe, Beth. Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Manda um abraço para as meninas aí. Glória a Jesus. Então é isso que você precisa entender nessa noite. A virada de chave não ocorre porque você entende tudo, mas porque você confia em Deus. Mesmo quando não entende nada. O Salmo 37,5 garante que quando entregamos e confiamos, Deus age. Provérbio 3,5,6 nos orienta a não confiarmos no nosso próprio entendimento, mas reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. A confiança é o elo entre o que Deus prometeu e o que Ele vai realizar. A vírgula entre entregar e Ele tudo fará chama-se fé. Muitas mudanças não acontecem por falta de confiança, não por falta de capacidade divina. Quem confia obedece, quem confia permanece, quem confia não volta atrás. E essa postura que abre o caminho para Deus mover de forma sobrenatural. E Ele vai agir na tua vida hoje, porque Deus vai te ajudar. Deus vai virar uma chave de vitória e de bênção e de milagre na sua casa. A terceira atitude é avance em obediência e posicionamento. Amém, Jesus? Você precisa voltar para Jesus. Você precisa buscar a Deus como você buscava no passado. Você precisa clamar ao Senhor como você clamava. Você precisa disso. Todos nós precisamos disso. Tem até um louvor que diz, tu precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. Todos nós precisamos dele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então você precisa clamar ao Senhor, você precisa voltar para ele. Posicionamento. Josué capítulo 1, versículo 9 diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Posicionamento. Homem e mulher de Deus. Você já foi chamado no passado de mulher de Deus. Você foi chamado no passado de homem de Deus. E por que você perdeu esse título? Porque você parou. Porque você deixou de buscar. Mas nessa noite, Deus quer virar uma chave na tua vida e te trazer de volta. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesma. Nenhuma virada de chave acontece sem atitude. Deus ordenou a Josué que fosse forte e corajoso, porque a terra prometida não seria ocupada com desânimo e medo. O medo paralisa. O desânimo faz com que você aceite a derrota. Se levante, se coloque de pé, vai orar, vai clamar, coloca a boca no pó. Quem sabe haja para ti esperança, diz a Bíblia. Amém? Porque a terra prometida não seria ocupada com desânimo e medo, mas com posicionamento. A obediência também é a chave que ativa o novo. Tiago afirma que a fé sem obra é morta, ou seja, não basta acreditar que Deus vai mudar a sua história, é preciso caminhar na direção daquilo que Ele disse. Deus falou alguma coisa que vai fazer na tua vida, mas você está parado. Como é que Deus vai fazer? Eu tenho o hábito de dizer, querido, que muitas das bênçãos que nós estamos buscando já era para Deus ter feito. Sabe por que Deus não fez? Porque faltou posicionamento, porque faltou quebrantamento, porque faltou mudança, transformação, porque a gente não deixou Deus trabalhar, porque a gente não foi obediente em algum ponto. E eu estou falando isso baseado na Bíblia. O próprio Paulo fala para os irmãos de Gálatas, lá baseado na Bíblia. O próprio Paulo fala para os irmãos de Gálatas, lá da Galácia, diz assim, olha, vocês, pelo tempo que vocês estão na fé, já era para vocês estarem ensinando a palavra de Deus, mas vocês estão hoje como um menino que precisa direitinho. Ele falou também para o povo de Hebreus, para o judeu, para os irmãos, os judeus messiânicos que haviam se convertido. Pelo tempo que vocês estão na fé, já era para vocês serem mestres. Então muitas vezes, por que nós paralisamos? Porque a gente fica olhando para trás, porque a gente se apega às dores antigas, porque a gente se apega ao fracasso de ontem, porque a gente muitas vezes não quer perdoar, porque a gente não quer muitas vezes quebrar o ciclo da vingança. O que acontece? A gente fica paralisado e a gente não recebe a bênção. Não é por conta de Deus, é por conta de nós mesmos. Então nessa noite, Tiago afirma que sem fé, que a fé sem obras é morta. Ou seja, não basta acreditar que Deus vai mudar a sua história, é preciso caminhar na direção daquilo que Ele disse. Se Deus falou que vai agir, você precisa correr em direção ao que Ele falou que vai fazer. Senão não vai acontecer. Simples assim. Amém? Obediência prática gera portas abertas. A virada de chave só acontece quando você para de repetir os mesmos erros.
os padrões antigos, né? Quem faz coisas iguais todos os dias vai colher resultados iguais. Mas aqueles que fazem coisas diferentes terão resultados diferentes. Isso aí até a ciência fala. Isso aí já é tema científico, já não é nenhum padrão espiritual somente. A própria ciência ensina isso. Então está na hora de você mudar os padrões, de fazer coisas diferentes, coisas que agradam a Deus, coisas que vão em direção aos céus. Ao invés de ficar pecando, viver uma vida de santidade. Ao invés de ser rebelde, desobediente, começar a obedecer a palavra. Está entendendo, querido? Ah, mas o fulano de tal lá, o pastor... Esquece o fulano de tal. Esquece o pastor. Esquece quem deixou de fazer a coisa certa. Deus está falando com você. Deus está dizendo para mim e para você. Você e eu, somos nós. Devemos fazer o que tem que ser feito. Não é para você ficar julgando a vida de ninguém, nem olhando o erro de ninguém. Deus quer ter algo novo contigo. Deus quer mudar a tua vida, a tua história, teu casamento, tua vida financeira, tua vida espiritual, o teu ministério, a tua chamada. Deus quer fazer isso conosco. Enquanto você fica olhando para os erros dos outros, você está se afundando cada dia. Você foi chamado para orar, você foi chamado para interceder, você foi chamado para clamar, você foi chamado para pregar, você foi chamado para anunciar. É muito mais prazeroso, maravilhoso viver as realidades dos céus do que ficar discutindo sobre os fracassos de pessoas na terra. E essa é a chamada de Deus. A igreja precisa acordar. A igreja está gastando mais tempo com as derrotas dos homens do que com a vitória de Cristo. Amém? Então você precisa parar de repetir os mesmos padrões e começar a viver novos comportamentos. Deus muda cenário, mas você precisa mudar as atitudes. Deus vai mudar tudo ao teu redor. Mas quando que isso vai acontecer? Quando você mudar as atitudes. Amém? Crendo que 2026 é o ano da virada, essa pergunta. Em qual área da sua vida você buscará em Deus uma virada de chave? Sabendo que 2026 não pode continuar como você viveu 2025, longe da presença de Deus. Fazendo as mesmas coisas que você fazia. Olhando para as maldades do seu coração e dando vazão para a tua alma. Não podemos, porque não é isso que a Bíblia desafia. Para aqueles que são cristãos, o desafio é chegar mais perto de Cristo. Para aqueles que são cristãos, o desafio é ser obediente até a morte. Para aqueles que são cristãos, o desafio é se encher da glória e da presença do Pai. Você pode deixar de ser religioso, mas você não pode deixar de ser um cristão fervoroso. Amém? Esse é o grande desafio nosso. Agora, se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, os resultados serão as mesmas coisas, das mesmas coisas a piores, né? Então Deus quer que nós mudamos a nossa maneira de fazer as coisas. Mudar o padrão. Amém? Mudar a forma. Jesus é a forma perfeita de Deus, que forma mentes e corações mudados e transformados para viver o novo de Deus, para viver a bênção de Deus, o milagre de Deus. E eu quero dizer para você, adiantar, o milagre de Deus não está relacionado com as coisas terrenas. As coisas terrenas fazem parte disso. Fazem parte disso. O nosso foco nunca deve, nunca pode ser as coisas terrenas. Primeiro tem que ser os céus. Primeiro tem que ser Jesus. Primeiro tem que ser a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa é a chamada para mim e para você nessa noite. E a conclusão é, Deus deseja operar uma virada de chave em todas as áreas da nossa vida. Não é uma área só não, é todas. Porque o nosso Deus é completo e quer agir de forma completa. Ele quer agir na área financeira, ele quer agir na área conjugal, ele quer agir na área emocional, ele quer agir na área espiritual, ele quer agir na sua chamada ministerial, ele quer agir na sua vida relacional, como você tem se relacionado com as pessoas nessa terra. Deus quer mudar tudo em você. Então é uma virada de chave por completo, em todas as áreas. Mas esse mover envolve nossa resposta. Deus não vai fazer isso sozinho. Deus não vai fazer o milagre se nós não nos levantarmos, se nós não nos posicionarmos, se nós não nos colocarmos na vontade dele. Se nós não tomarmos essa atitude, as coisas continuarão do mesmo jeito a pior.
Mas se nós nos levantarmos, 2026 vai ser o grande ano de vitória para a igreja. Vai ser o grande ano de vitória para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para a sua chamada ministerial. Tudo vai ampliar na sua vida, se você entender que precisamos mudar essas matrizes aí. Amém? Então Deus não faz isso automaticamente. Ele é fruto de decisões espirituais e de confiança e de obediência. Quando deixamos o passado para trás, confiamos plenamente no Senhor e avançamos com coragem, abrimos espaço para que Ele faça coisas novas, que olhos humanos não podem prever. A virada de chave não é apenas uma mudança de circunstância, é uma mudança de postura. Que essa noite seja um marco, um momento de decisão e posicionamento, que o Espírito Santo gere em nós coragem para deixar o velho, abrir mão do trivial, abrir mão da mesmice, abrir mão do conforto. É muito difícil, mas quando nós fazemos isso em Deus, a resposta é imediata. A mudança ela é radical. E todos que estão ao nosso redor vão reconhecer que houve um ponto de virada ali. Opa, essa pessoa não é mais a mesma. Essa pessoa de hoje não é a mesma de ontem. E aí alguns vão perguntar para você, falando, o que aconteceu? Eu decidi ser cristão de verdade. Eu decidi amar o Senhor de verdade. Eu decidi mudar a minha vida de verdade. Eu decidi crer no Evangelho de verdade. Não ser apenas um membro de igreja, mas ser um cristão de verdade. Que o Espírito Santo gere em nós coragem para deixar o velho, fé para esperar o novo e força para caminhar na direção daquilo que Deus já preparou. A chave está nas mãos de Deus, mas as portas se abrem quando você decide se mover. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, eis que eu te darei as chaves. E essas chaves terão o poder do que você abrir aqui na terra, será aberto no céu. O que você fechar aqui na terra, será fechado no céu. Deus está te dando chaves hoje, para você mudar a sua vida, para você virar o seu cativeiro, para você virar a sua vida de pecado numa vida de santidade, para trazer uma vida nova. É isso que Deus mandou dizer para você nessa noite. Amém, Jesus? Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou da comunidade evangélica Cristo Esperança aqui de Campinas, São Paulo. E eu estou contigo aqui, segunda, quarta e sexta. Na segunda nós passamos essa ministração, que é um ensinamento de célula da Igreja Batista, ali da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Mas na quarta e na sexta nós passamos uma série, que no momento, o nome da série é A Salvação é para Todos. Eu quero você aqui comigo, aprendendo a palavra de Deus, aprofundando, né? Porque as mensagens que eu prego, elas são mensagens de desafios, para te levar a uma mudança, para fazer com que você realmente ame e sirva ao Senhor de todo o seu coração. Tá bom? Então, se de repente você se sentiu tocado e quer nos ajudar na obra, queridos, você que é do TikTok, entre em contato no privado e diga assim, pastor, eu quero dar uma oferta para a igreja. E aí eu vou te mandar o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawai, já tem o Pix aí marcado em todos os vídeos abaixo, tá bom? Você pode nos auxiliar, ok? Você que está desviado, parado, né? Desigrejado, vamos dizer assim. Está cansado de participar de algumas igrejas que você não consegue ficar por conta disso, por conta daquilo, e tantas são as reclamações que a gente tem ouvido hoje. Eu quero deixar para você que nós estamos montando uma igreja chamada Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual. Eu posso ser o seu pastor, se você quiser. Tá? O meu telefone é o 19-99702-3477. Você acessando esse telefone, você vai entrar em contato diretamente comigo e eu vou passar para você as diretrizes certinho para você ser membro dessa igreja virtual, do qual nós estamos ali passando todas essas lives que nós passamos aqui para lá. Tá? Eu mando para o YouTube, depois eu mando o link lá para o nosso grupo do Facebook e você pode ser então mentoreado com essas ministrações que a gente passa aqui segunda, quarta e sexta. Também, se você tiver algum pedido de oração, você vai poder registrar ali no WhatsApp, pastor, nós estamos passando por uma situação tal, e peço oração, a gente vai orar para você na hora que você pedir lá, é claro, só não à noite, é claro, à noite a gente está dormindo, mas durante o dia a gente vai estar orando por você, clamando ao Senhor, tá? Porque você vai fazer parte, membro dessa igreja. Só que eu só quero pessoas nessa igreja, pessoas que não estão em igrejas nenhuma,
Pessoas que estão desviadas e pessoas que estão desigrejadas, pessoas que paralisaram, que não estão indo para lugar nenhum. É você que eu quero. Você que já é membro da igreja, você fica firme lá, se alinha com o seu pastor, dê o seu ombro, coloca as tuas mãos no arado junto com ele e vai trabalhar. Amém, Jesus? Agora você que está parado, venha comigo que eu serei o seu líder, o seu pastor. Do mais, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque nós estaremos juntos segunda, quarta e sexta. Eu amo pregar essa palavra, tá? Eu não faço isso por dinheiro, eu faço isso por muito amor que Deus tem colocado no meu coração. Eu faço isso todos os 3 dias e o Sandro que está aqui, o Isael que está aqui, a Silvia Brito que está aí, a Solange Souza, né, que está aqui também, pode confirmar isso que eu estou falando. Eu estou aqui já faz praticamente desde a época da pandemia ministrando essa palavra. Então, não é por dinheiro que nós estamos. Não é por dinheiro que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Então, eu deixo para você, se você quiser nos ajudar, se inscreve no meu canal e quando nós começarmos a live, o que você faz? Você pega e manda aí para toda a sua rede. E não tenha dúvida, Deus vai abençoar a tua vida poderosamente. Amém, Jesus? Vamos agradecer o Senhor então? Vamos encerrar essa live neste momento agradecendo o Senhor. Eu quero orar por você. Se você tem algum pedido de oração, pode colocar, nós vamos orar agora, porque eu tenho certeza que Deus vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Amém, Jesus? Vamos orar. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós oramos nesse momento pela vida dos teus filhos. Cremos, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para a sua igreja. E nós estamos aqui hoje clamando, colocando os teus filhos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha manifestar a sua bondade, a sua fidelidade, a sua graça, trazendo sobre eles unção. Hoje foi ministrado, meu Pai, que nós precisamos crer que o Senhor vai virar as chaves da vitória na nossa vida. E nós não seremos mais os mesmos. Pelo contrário, nós ampliaremos essa caminhada. Nós cresceremos na visão, no entendimento que o Senhor tem para nossas vidas. E eu oro por cada um deles agora. Peço que o Senhor os ajude. Meu Pai, aqueles que o inimigo tem se levantado, aqueles que o inimigo tem tentado roubar, aqueles que o inimigo tem levado até mesmo para os vícios. Meu Pai, nós oramos nessa noite. E nós declaramos a libertação. Nós declaramos a vitória, a cura, a mudança, em nome do Senhor. Eu profetizo sobre cada um e declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela vida da Beth, Pai, também pela sua casa, pela sua família. Profetizamos o milagre sobre aquela casa, Pai, em nome do Senhor. Arranca todo o mal e traga sobre ela a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A Érica Santos está dizendo, como se chama? Meu nome é Pastor Marcos. Eu sou aqui da comunidade evangélica Cristo é Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Para você participar comigo, Érica, vai lá e se inscreve no meu canal, que toda segunda, quarta e sexta estaremos juntos aqui, tá bom? Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, obrigado.